E a gente começa hoje falando de sucesso. Mas o que é ter sucesso? Daniel falou uma coisa interessante ali, que o projeto é do alto para baixo, mas a construção é de baixo para cima, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da minha construção, porque não adianta a gente falar de sucesso. O que é sucesso? Sucesso é ter 1.800.000 seguidores, é ter dinheiro, é ter um carro bacana, mas a gente precisa saber a construção, se ela é sólida ou se ela não é. Então, a história começa um pouquinho lá atrás, né? Mamãe morava comigo, a gente morava em Copacabana, e eu fazia parte do Colégio Santo Inácio, que era um colégio tradicional aqui do Rio. Até então tinha tudo para dar certo, né? Tava tudo caminhando, lugar bacana, escola legal. Mamãe trabalhava para o FMI e para a Dataprev, e papai trabalhava com importação e representações de bebida. Então estava tudo no caminho, né? Tudo devidamente no seu lugar. Mas tem um dia, eu não sei se esse dia já veio para você ou não, mas ele chegou para mim. E foi um dia que a minha mãe foi demitida, e as coisas começaram dali. Isso foi em 87 para 88, e tudo começou a declinar, né? E aí? A gente vai ficar sem dinheiro, que era o grande pilar da casa. O grande pilar era a mamãe, que tinha dinheiro, papai também tinha, mas mamãe e papai criavam todo o pilar da casa. E ela saiu da empresa e ela ficou um pouco perturbada. Eu não sei se alguém aqui já foi demitido. Alguém já foi demitido? Mas alguém já foi demitido e já sofreu com isso, foi injustiçado? Levanta a mão, por favor, para a gente saber. E mamãe se sentiu assim, como você. E confesso que ela nunca mais foi a mesma, né? Aquilo abalou muito ela e, consequentemente, se você é pai e mãe, vai abalar na sua casa também, vai abalar na sua família. E ela procurou tudo, budismo, macumba. Eu posso falar para vocês que eu já fui a tudo, né? E foi muito legal porque quando a gente vai a tudo, a gente fica um pouco mais crítico, né? Eu fui a tudo, então eu sei o que eu estou falando, né? E eu sempre fui, assim como o Daniel falou, eu fui experimentar as coisas, saber se aquilo, a causa e efeito de tudo, isso nasceu comigo. Então mamãe foi naquele declínio, com o papai também nesse declínio, e aí nós começamos a ficar sem referência. O nosso pilar tinha desmoronado, uma parte deles, e quem sofre são os filhos, e a gente começa a ficar sem referência. A gente acha que tem que levar o sustento, e nós começamos a ficar sem alimento doutrinário em casa, né? E nós começamos a viajar, né? Viajar entre universos. E eu lembro que eu ia para a casa dos meus amigos ricos, amigos que tinham família, e todo trabalho de casa eu retirava alguma coisa boa, porque os trabalhos de casa do Colégio Santo Inácio eram na casa das pessoas. Então eu ia na casa de um que a gente não sabia nem o talher para comer, se era de fora para dentro, qual usar. Um dia eu vi a colher enrolando o macarrão com o garfo, eu falei, é assim mesmo, né? E aí a gente começou a desenvolver um caráter, cara, essa família tem algo legal, guardei. Aquela outra família não tem algo legal, joguei. E assim foi construindo o Felipe. E eu lembro que um dia veio o nosso primeiro sofrimento grave, né? Aos 12 anos de idade eu tive uma apendicite e depois uma infecção generalizada. E quando eu cheguei no hospital, eles falaram que tinham que operar. E quando eu cheguei, porque meu pai me tirou do Miguel Couto, fomos até o nosso pediatra. Ele falou para minha mãe, a gente tem que abrir a barriga do seu filho sem anestesia aqui no consultório. Senão ele vai morrer. A gente estava com o pus já chegando ao pulmão, respirando ofegante, e ali se fez a primeira cirurgia que eu fiz sem anestesia. Não é legal, nada é legal. Mas aquilo me marcou, e ali começou uma entrega da minha mãe. Mamãe conheceu o Senhor. A gente tem o hábito de conhecer o Senhor quando a gente sofre muito, né? E naquele momento nós conhecemos o Senhor e eu provei do Senhor. Naquele momento eu tive minha primeira experiência com Ele, entre a vida e a morte. Fui me batizar, meio sem saber. Eu era muito bobo com 12 anos de idade, então a gente não sabia direito o que era batismo.
E mamãe tinha vários defeitos, né? Mamãe explosiva, mamãe... Eu não conseguia, na verdade, naquela época, ver Deus na minha mãe. Isso é muito importante. Será que as pessoas conseguem ver Deus em você? Será que o seu filho consegue ver Deus em você? Será que os seus funcionários conseguem ver Deus em você? Eu não via na mamãe na época. E aquilo me afastou do centro mais uma vez. Eu preferia ficar com o papai e mamãe era uma referência, mas não era tudo o que eu esperava e eu questionava a presença de Deus naquilo. E aí veio a adolescência, eu era gordinho, né? E um dia uma menina da escola falou, você é tão bem apessoado, não sei se eu era, porque hoje não está muito no páreo, não. E ela falou, poxa, por que você não emagrece? Aí começou o meu primeiro foco. E isso foi em novembro, eu saí de férias da escola em dezembro, e em março eu voltei com 24 quilos a menos por um regime que eu achei, pesquisei e não tinha internet, né? Era mais no... E aí e não estava anêmico nem nada, não foi nada de balão, estômago, foi no exercício. E quando eu voltei, as pessoas me olharam de outra forma, né? Cara, o cara tá magrinho. E aí eu observei a primeira coisa que era a pessoa te olhar com admiração, né? E ali nós criamos novos amigos. E aí veio a namorada, porque ninguém queria o Felipe gordinho. Na época o meu apelido era Puia. E aí a gente tive minha primeira namorada. E eu, nesse momento, com 14 anos, eu fiquei entre os 7 melhores alunos da minha série, eram 8 ou 9 turmas. E no ano seguinte, já magrinho, experimentei um novo passo, aos 15 anos de idade, né? Cuidado com o seu filho, ainda mais se você não for o canal de bênção para eles, que 15 anos, na época, hoje é mais cedo do que os 15, eu experimentei o que era paixões. E a paixão é um problema sério para o empresário, porque a paixão por algo que ele quer atingir, paixão pela vaidade, eu tenho paixão pelo que eu faço, eu quero uma estrutura enorme. A paixão, em todos os aspectos, ela pode te levar para a ruína. Toda a ruína. A paixão por uma coisa que você é aficionado, você não quer saber se vai dar errado. E naquele momento eu me apaixonei, minha primeira namorada. E ali eu vi que tudo podia dar errado, porque eu entrei para o Grêmio da escola, fui apresentado às drogas. Eu tinha uma sala dentro do Colégio Santo Inácio, você acredita? Era uma sala que eu tinha chave, eu tinha um quarto. Tinha tudo para dar errado aí, né? E deu. Eu fui expulso do Colégio Santo Inácio. Algo que eu nunca imaginei que poderia acontecer com alguém convidado a se retirar. Era algo muito pouco provável que acontecesse comigo. E aí, nós saímos da escola. Nossa única palavra que eu lembro foi o inspetor, que eu falei, ele olha, você só não foi pior que o Cazuza, porque o Cazuza estudou no colégio. Eu falei, isso é para eu me orgulhar ou isso é um problema? Ele, interprete do jeito que você quiser. E aí saí. E aí eu saí, eu ainda tinha papai estava comigo, nós morávamos no bairro Peixoto, em Copacabana, e naquele mesmo ano, todos os amigos que eu tinha da escola, né, e eram amigos de muita longa data, eles se afastaram porque eu fui o expulso. E naquele mesmo ano eu experimentei, acho que esse ano foi o ano que Deus desenhou, porque foi tudo errado. Eu fui despejado pela primeira vez. Alguém já foi despejado aqui? Que maravilha, né? É um negócio impactante, né? Mas foi um problema sério, viu? Ser despejado quando você é um garotinho mimado da elite não é legal. E naquele ano eu falei para papai, e aonde que eu vou estudar agora? Porque eu fui expulso. Crente que papai ia me segurar, né? Papai falou para mim, olha, você vai para onde você quiser, porque eu não vou pagar mais nada para você. Eu, como assim? Não vou pagar nada para você? E aí ele falou, eu não vou pagar, Peixotão, municipal, qual que eu vou, né? Mas para você quebrar um paradigma de garotinho da Zona Sul, é complicado isso, tá? Na época eu não estava preparado, foi um abalo sísmico nas estruturas, né? E aí eu falei, você me ajuda, pai? Eu só quero que você pague um cursinho de 1 semana.
Pode. Por quê? O CAP e o FRJ, que era a única opção, já tinha ido à prova. CAP e o UERJ também. Colégio Militar nem morto, só tinha homem, não queria. E aí sobrou o quê? O Pedro II. Né? Falei, pai, eu tenho que ir para o Pedro II. Papai concordou em pagar uma semana de cursinho. E aí, o número 7 de novo, arrumei uma namorada no cursinho, tudo legal, né? E passei em 7º lugar para o Pedro II. Aí eu falei, pô, tô no par, hein, pai? E aí, a gente experimentou não só o despejo, mas a separação dos meus pais. Já não era tarde, porque o negócio era tenso lá em casa. Eu vivi num lar onde tinha muita briga, né? Mamãe brigava com o papai e as brigas elas se acendiam pelas varandas, pelas portas, pela rua, né? E todo mundo conhecia a gente. É o casal, o filho do brigão. A pessoa, aquele cara. Já viu? Alguém já brigou perto da tua casa? Você já ouviu briga? Aquele cara escandaloso? Não é legal. E eu hoje não gosto nem um pouco disso, que isso ficou marcado de uma forma saudável para eu não fazer. E a mamãe foi embora, mamãe sumiu e papai ficou muito chateado. Nós fomos despejados pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta e pela quinta vez. Papai era um cara muito bem relacionado, conhecia a elite do Rio. Eu ia trabalhar com ele desde os meus 13, 12 anos. Papai vendia coisas grandes, né? Barco, jet ski, importações, bebidas caríssimas. Ele tinha muitos clientes ricos e eu fui criado vendo aquilo. Lembra que eu falei que eu olhava tudo que acontecia em volta e eu queria entender como é que era feita a casa de uma pessoa rica, sempre tentando aprender, E quando o papai passou por tudo isso, papai falou que queria morrer e ele morreu em 1 ano. Não fale que queira morrer. Tirando meu sogro que fala que quer morrer todo ano e não vai, ele falou e foi, né? E quando ele morreu, eu não estava preparado, ainda era um garoto mimado do Pedro II da agora, que ia para a praia, a escola era à noite, então eu ia para a praia o dia inteiro. E à noite eu ia para a escola, que coisa boa, né? Não tinha nenhuma responsabilidade. E aí o meu amigo, o meu pai, o cara que eu me espelhava, porque mamãe tinha me deixado, meu pai falece de câncer, e a gente estava meio que brigado, porque ele voltou com a ex-mulher dele. E quando eu cheguei no hospital para vê-lo, eu fiquei muito impactado, que ele estava muito mal, ele morreu de câncer. E quando ele morreu foi uma surpresa, também me ligaram, eu cheguei atrasado no enterro do meu pai, o caixão já estava indo embora, e todos ali falaram, meu filho, eu sei que você não tem para onde ir, mas conta comigo, ouvi uns 10, conta comigo. E no dia seguinte eu não pude contar com ninguém. E aí aquele garoto que passou tudo aquilo, experimentou do Santo Inácio, de Copacabana, a rua, porque eu não tinha para onde ir. Então a gente foi morar nos ônibus ou na casa dos amigos, só que eu era o cara que foi expulso do Santo Inácio. Nenhuma mãe queria que eu ficasse perto. Alguém gosta do seu filho com mau elemento? Eu era o tal do mau elemento. Então, todas as mães, eu dormia escondido às vezes nas casas, quando o pai saía eu me embrenhava no quarto de empregado, debaixo do sofá, enfim, era um negócio. E naquela estrutura, e quando não tinha ninguém, eu dormia no ônibus, na madrugada do Rio de Janeiro, vendo tudo que possa imaginar. Então ali a gente perdeu tudo, e eu peguei o caderno do papai, né? Eu falei, nessa altura do campeonato eu tinha olhado para o céu e falado, Deus, como é que o senhor pôde fazer isso comigo? Perdi meu pai, cara. E aí eu olhava para tudo aquilo que tinha acontecido, peguei caderninho do papai e comecei a ligar para os clientes dele. Clientes milionários, eu falei, pô, o cara é milionário. Eu vou falar que eu era o filho do papai, vou contar a história triste que o papai morreu e eu vou começar a vender. Deu certo. Deu certo, todo mundo começou. E aos 18 anos de idade, eu experimentei a prosperidade, fiz um dinheiro, o dólar era 1 para 1. Quem lembra do dólar 1 para 1? Era maravilhoso. E a gente ali ganhou muito dinheiro. Eu saí do Pedro II porque ou eu entregava as mercadorias à noite, que era quando os milionários estavam, ou eu ia para a escola. Eu preferi o dinheiro, né? Até porque para financiar a minha vida, que eu queria as minhas paixões,
porque quem valia a pena era eu, e depois eu, e depois eu. Eu precisava de dinheiro. Mas como veio rápido, acabou rápido, porque o dólar imediatamente virou de 1 para quase R$2, se eu não me engano, né? Exatamente. E aí os mercados já vendiam as bebidas. Paz Mendonça, lembra do Paz Mendonça? Já vendia as bebidas do meu pai e muito mais barato que eu, porque era uma grande rede. Eu era um mero varejista, né? Então, mais uma vez, eu fiquei ilhado. E aí a gente ficou um ano, mais ou menos assim, e eu conheci um cara... Alguém aí já viu aquele filme Meu Nome Não é Johnny? Já? Então eu conheci o Johnny. E aí eu conheci a casa do Johnny em Ipanema, na Rua Rainha Elizabeth, uma área nobre do Rio de Janeiro. E Johnny, gente, é um paradoxo, não sei se ele era o Johnny, mas a história é igual, tá? E Johnny, com 18 anos, tinha uma Cherokee, que era carro de jogador de futebol, e um táxi. E um belo dia, Johnny, que só tinha festa na casa de Johnny, me chamou para conhecer o negócio dele. Negócio bacana. Eu falei, deve ser, o cara tem uma Cherokee, eu quero conhecer esse negócio. Fomos para a Fazenda de Inhaúma de táxi. Aliás, no táxi do Johnny. Quem conhece? De nome, vai? É muito legal. Do lado do Nova América, entramos muitos fuzis, invadimos uma área onde o Johnny era bem quisto. O Johnny era muito bem quisto. Negócio da hora mesmo. Eu vi aquilo tudo ali, tinha fila. E tinha uma igreja, Assembleia de Deus, na frente, exatamente na frente. E eu vi um garotinho de pouco mais de 4 anos falando: pai, eu não vou sair de casa. Por quê? Um garoto se defendendo desde o início. Um garoto se defendendo desde o início, e eu era aquele garoto. Eu era aquele garoto que estava tentando me defender. E eu olhei aquela situação, eu fiquei apavorado, não por fuzil, pelo garoto que tentava se defender, e eu me enxerguei nele. Só que essa defesa que eu estou aqui está errada, e Johnny, no final dessa experiência incrível, me chamou para trabalhar com ele. Tinha tudo para dar certo, ele tinha uma Cherokee, e eu, naquele momento, eu saí dali e não quis mais aquilo, e Johnny foi preso pouco tempo depois. E aí meus amigos com pena me experimentaram vários negócios, me colocaram numa loja de carro para trabalhar. Teve antes uma representação de produtos industriais, e nessa altura do campeonato eu olhava para a vida do meu pai. Gente, às vezes você tem tudo para dar certo, mas a gente não tem a visão. Papai conhecia a elite do Rio de Janeiro, vendedores de carro naquela época ganhavam em dólar. Ele poderia ter saído daquele ostracismo, mas algo não deixava ele evoluir. E eu fui evoluir exatamente na profissão que os amigos dele eram donos de concessionária, eu fui para uma agência de carro. E aí começou a fluir em mim o jeito empreendedor de ser. Nós começamos a vender, me tornei o melhor vendedor daquela agência, que era de carros importados, e recebi uma proposta para trabalhar com rastreador. Alguém tem rastreador no carro aqui? Hoje é quase obrigatório, dependendo do seu carro, né? Mas naquela época era novo. E aí eu tive uma ideia para quem é empreendedor: quem ganha dinheiro é quem vende quantidade. Se você vende poucos produtos, tomara que ele seja caro, porque o legal é vender a quantidade, para te levar a outro patamar. E quando ele me mostrou o rastreador, eu falei, gente, quem que compra, para quem é interessante o rastreador? Para o cara que vai ser roubado? Mas quem perde mais se o carro for roubado? Eu acho que é a seguradora. Então, eu fui a primeira pessoa, até onde eu sei, a oferecer rastreador para a seguradora. E aí nós chegamos numa grande seguradora, o cara gostou da ideia, ele pediu 50 mil unidades. Meu sócio não tinha dinheiro. Outra empresa entrou, por sinal, uma empresa que eu compro hoje. Ela entrou na época, então foi um negócio milionário, mais um que nós perdemos. Maravilha, vamos continuar a nossa vida. E ali eu fui trabalhar na Volkswagen como vendedor, e eu fui mandado embora, que foi a primeira vez que eu fui mandado embora, e aquilo doeu um pouquinho, e aí fui trabalhar com um cara que vendia táxi.
taxista naquela época, não sei se tem algum taxista ou alguém que tenha táxi ou amigo de algum taxista. Taxista era um cara malquisto na concessionária naquela época, porque era um cara meio chato, porque tinha que dar carta de isenção. E um cara veio me chamar para trabalhar com ele. Falou, cara, vamos vender para taxista? Eu falei, só pode estar de sacanagem comigo, né? Você não pode. Não, você quer vender para taxista? E aí eu fui no escritório dele, e naquele escritório olha só como são as coisas. O escritório dele era perto de Quintino, na zona norte do Rio, e ele tinha divisórias como essa, já todas usadas, aquelas bem feias mesmo. E um cara entrou, vocês vêm de Santana para táxi? Eu falei, pois não, senhor, já sabia o preço. É tanto. O cara me deu um cheque na época de 20 mil reais, o equivalente hoje a 70 mil reais. Eu falei, aqui tem alguma coisa diferente, né? E ali começamos, e aí, como é que a gente usa o senso de tino de negócio? Nós vamos vender para táxi. Aonde anda os táxis? Na época, a frota de 40 mil táxis andava prioritariamente no centro e na zona sul. Aonde esses caras ficam? Vamos estudar, vamos conhecer o local onde nós vamos operar. Eles abastecem apenas um lugar. Só tinha um posto de gás, que era do aeroporto Santos Dumont. Montei a minha loja na fila do gás. Então, na minha loja, passavam 5 mil táxis por dia. Botei os vendedores sentados na fila e eles atendiam um cara que não podia perder tempo, senão ele perdia dinheiro. Despontamos. Mas, até aí, eu tive meu primeiro casamento. Antes da gente despontar, era agosto, e esse meu sócio, ele me deu um DVD do Diante do Trono, da Ana Paula Valadão, Preciso de Ti. Quem conhece essa música? Alguém? Essa música marcou um momento porque eu estava precisando dele, porque eu saí demitido da Volkswagen, não tinha emprego, era agosto, e eu queria casar, pedi no meu aniversário a minha primeira esposa em casamento, só que eu não tinha dinheiro, e ela falou, eu só caso se você tiver um imóvel próprio, porque mamãe me ensinou que quem casa, quer casa. Eu falei, você só pode estar de brincadeira, porque eu estou demitido, não tenho R$1 no bolso, é agosto, nós estamos marcando para março, como é que a gente vai casar? E aí ele me deu o Preciso de Ti. Pela primeira vez eu experimentei olhar no basculante, aquilo foi muito emblemático, porque eu olhei no basculante do banheiro e falei, Senhor, eu preciso de Ti. De forma inconsciente, involuntária, lembrei de mamãe, do meu batismo e de tudo que tinha acontecido. Eu falei, Senhor, eu preciso de Ti. Já não morava mais na rua, morava de favor na casa da namorada, até então esposa, futura esposa. E naquele momento eu experimentei pela primeira vez pedir a Deus alguma coisa do fundo do coração e ser ouvido. E nós milagrosamente casamos. E no dia eu falei, esqueci da lua de mel. Vou levar o que não tem dinheiro. Ganhamos uma viagem para Fortaleza, mas eu não tinha dinheiro para gastar em Fortaleza, né? Chegou um senhor e me deu um cheque, falou que Deus tinha mandado ele me dar um cheque. Pela primeira vez eu experimentava algo sobrenatural, eu falei, eu gostei disso, né? Isso é legal. Mas até então, eu trabalhava para quê? Eu trabalhava porque eu gostava, né? Quem aqui tem desejo de ter um bom carro? Levanta a mão, por favor. Legal? Alguém sonha? Passa uma noite sonhando com um bom carro? Já sonhou à noite? Quem já sonhou à noite? Antes de dormir pensou, se eu tivesse aquele carro. Alguém já aconteceu isso com algum de vocês? Legal. Comigo acontecia todo dia. Não sei porquê. E naquele momento, eu saí daquela situação, nós brigamos, os sócios, porque veio uma greve enorme da Receita Federal, e nós ficamos sem vender durante 5 meses. E quando a situação fica ruim, você conhece o seu sócio. Ou quando ela fica muito boa, você conhece também o seu sócio. Eu prefiro ser sócio de Deus com os 10%. Eu prefiro. Mas eu não sabia como era ser sócio de Deus naquela época, e nós perdemos esse vínculo. Fui trabalhar como gerente de concessionária, e uma coisa muito legal, eu era gerente de vendas de concessionária Volkswagen, eu fiz um evento para taxista.
E uma coisa que me marcou foi que num determinado momento eu estava andando pela concessionária e vi um taxista chorando. Ele era de uma cooperativa boa, que era a Copa Táxi na época, com a camisa para dentro, mas todo sujo, meio maltrapilho. E eu falei, por que você está chorando? Porque a mulher falou que meu táxi estava caindo aos pedaços. Eu, mas tá mesmo, é? Ela falou que eu tô feio, mas tu tá mesmo. Mas você vai me deixar mais mal? Eu, não, eu vou te ajudar. Levei o cara para minha mesa, atendi ele, fiz um plano de negócio, botei ele no táxi. E um dia a gente estava fazendo um churrasco, quem chega com os dentes, ele não tinha os atacantes aqui, né? Ainda tinha esse problema. E ele chegou, esse cara fez algo por mim muito legal, ele mudou a minha vida, eu ando todo limpinho hoje, olha. Hoje ninguém me tira do meu táxi. E aquilo me fez um bem muito legal, porque eu vi como era fazer o bem dentro do seu trabalho naquele momento. E aí a gente foi evoluindo, eu me separei, pela segunda vez eu perdi tudo, não sou de briga, saí com uma mão na frente e outra atrás, voltei ao basculante do banheiro. Falei, Senhor, de novo, hein? Preciso de Ti. Preciso de uma esposa assim, 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 assim. Aí veio quem? Minha maravilhosa esposa, igualzinho o que eu pedi no basculante. Igualzinha. Mas foi muito bom. E eu experimentei ter uma mulher do Senhor, né? A gente não frequentava igreja ainda, era um amor com o Senhor só pelo DVD do Diante do Trono. E foi muito emblemático que ela me perguntou, poxa, você faz seguro de tudo? Eu falei, sim. E um dia eu fiz um seguro de acidentes pessoais. Ela, pô, você está segurando? Você vai cair? Não, eu tenho uma diferença disso, eu planejo. A gente planeja, porque o dia ruim vem para qualquer um. Então você não pode ter risco. Negócio não pode ter risco. Tá? Se você está em risco hoje, reveja a sua situação, porque não é de Deus estar em risco. Porque o risco acontece com qualquer um. E meses depois, eu tive uma perda total num carro em novembro. Bati de novo em novembro com outro carro. E em dezembro eu me acidentei de moto, 7 fraturas e um ligamento. Eu tinha só uma perna, né? Livre. Aqui estava engessado. E aí eu recebi o seguro. Eu recebi o seguro. Então todo mundo ficava com pena porque eu ia até os clientes, que eu não deixei de trabalhar. Eu deixei de trabalhar no meu trabalho, mas eu ia lá com uma perna assim e todo mundo ficava com pena e comprava. Todo mundo, o manquinho, até o taxista não queria me cobrar. O cara andando assim no táxi, o que você está indo fazer, meu filho? Vai para a fisioterapia? Não, vou visitar o meu cliente que eu preciso vender. Aí ele, pô, eu não vou te cobrar corrida. Não, fica tranquilo, o seguro está pagando. E aí nós compramos o nosso primeiro apartamento junto com o dinheiro do seguro. Que ousadia, que coisa, né? Só que aqueles 8 meses de recuperação, como o Daniel falou, eu sempre procurei o sentido do que eu estava passando. Se você hoje está passando por alguma coisa, tem um porquê na tua vida. E naquele exato momento eu tentei entender. Senhor, por que eu estou aqui? Fui para a igreja de Copacabana, para a primeira igreja batista, porque um amigo meu, que era amigo de infância, ele perdeu tudo, ele morava num apartamento de 1.000 metros quadrados na Atlântica, e ele perdeu tudo, e ele falou, estou bem. Eu falei, porra, não é possível que você está bem. Você perdeu tudo. Poxa, você está bem? Estou bem. Vai dar certo. Eu falei, que paz maneira, hein? Ou tu virou hippie, ou tu tá com um negócio diferente, né? Eu tô mesmo. Aí me chamou para a igreja. E naquele ano ele passou para procurador da República. As coisas começaram a tomar forma na vida de Valtinho. E eu falei que eu queria experimentar aquilo também. E eu não sei se vocês já passaram por isso em algum momento da vida de vocês, mas teve alguns momentos que eu falei que eu não aguentava mais. Alguém já falou para Deus, sincero, que não aguentava mais? O que aconteceu? Mudou. E
Eu lembro que minha esposa, a gente trabalhava numa concessionária Toyota, onde eu a conheci, e eu vi uma central multimídia, eu falei, cara, que legal aquilo! É uma tela que tem um GPS, isso em 2005, né? Que bacana! Um GPS igual que eu vejo nos filmes, Star Wars no meu carro, que barato! Eu falei, que legal, eu quero trabalhar com isso. E aí aí eu trabalhava numa concessionária e a gente arrumou uma reunião com um importador. Eu matei um pouco o trabalho conscientemente com o meu chefe e falei que ia para uma reunião. E quando eu saí da reunião muito animado, eu falei para a Grazi, ora, porque o negócio, né, tá bacana, uma vibe boa, só que eu vou ter que pedir demissão. E quando eu desliguei o telefone com ela, eu trabalhava em Botafogo, eu estava na Atlântica, ela começou a orar e me liga quem? O pastor da igreja de Copacabana entrega ao Senhor as coisas. E naquele momento, ele vem a mim, eu falo, pastor, o senhor quer um carro? Porque a gente só falava sobre carro. Não. Deus tocou no meu coração para te ligar agora e orar contigo. Eu falei, não é possível. Então, Grazi orando em casa, o pastor comigo, naquele momento de decisão que eu tinha que pedir para sair do meu trabalho, encarar uma coisa nova, nós estávamos pagando parcela de apartamento. Foi a primeira vez que eu experimentei o Senhor à frente de um negócio. Naquele momento ali, a gente lacrou um plano de Deus, inconscientemente, mas eu acho que às vezes a gente planeja, mas nesse momento ali o plano veio do alto e a gente experimentou o início da nossa primeira empresa através daquele momento. E daquele momento começou a gente a prosperar, deu certo, óbvio que com muita luta, muito trabalho. Só que aí a gente chegou num ponto da nossa vida que, eu não sei se você hoje está nesse ponto da vida de vocês, que você trabalha, tem uma boa renda e aí? E aí eu sonhava com carro, eu ia dormir, vou pensar em quê? Vou pensar no meu carro, vou pensar numa casa maior, eu vou dormir, vou pensar nisso, vou pensar naquilo. Quando as coisas não iam bem, eu procurava sempre uma válvula de escape. Eu não sei se hoje você busca uma válvula de escape, porque às vezes o WhatsApp é igual a cocaína, né? Às vezes uma imagem do celular, um vídeo, ele vai te dar uma injeção de prazer, só que é um prazer que te tira algumas conexões. E eu não sabia lidar muito com, entre aspas, sucesso. E aí eu queria agora a gente fazer um paradoxo sobre sucesso. O que é sucesso? O que é sucesso, Ana? Você não. O que é sucesso? Na minha opinião, é uma união de estar em Deus, andando em Deus e tocando o seu negócio. Isso para mim é sucesso. Legal. O que é sucesso, Fera? Você se sentir realizado no seu desejo. Legal. O que é sucesso para ti, querido, amado? Paz, mesmo em meio à guerra. Legal, muitas palavras de sucesso. Eu aprendi em alguns cursos que eu pesquisei, algumas coisas que eu vi, pessoas grandes mentes, e eu aprendi que sucesso é saber se comunicar. Se vocês forem em algumas palestras, vocês vão ver que sucesso é saber se comunicar. Se eu tiver a ideia da nova energia atômica e eu não souber me comunicar, de nada ela vale. Se eu não escolher as pessoas certas para comunicar o meu invento, de nada ela vale. Certo? E aí eu venho e falo para vocês que a minha comunicação não estava legal. Porque eu imaginava, sempre vinha uma coisa boa e sempre acontecia uma coisa errada. Alguém vivencia isso hoje? De vez em quando você está bem, e de repente vem uma coisa muito errada e te afunda, um alto e baixo, e eu tentando trabalhar para mim, para as minhas realizações, para o meu apartamento novo, para a minha casa. Aí eu olhei igual o Daniel falou, tem alguma coisa errada.
Eu começava a ver práticas como, no início, quando a gente começou a ver a prática cristã, eu gostava de fumar um cigarro de bala e eu vi que aquilo era errado. Paramos. E algumas coisas eu vi que começavam a estar erradas. Alguns WhatsApps estavam errados. Alguns vídeos que você via estavam errados. Porque dava errado. Se eu assistisse, dava errado. Porque os vídeos de WhatsApp, algumas coisas que falam ao teu coração, algumas imagens que você vê no celular, algumas coisas, elas atrapalham a comunicação. E a comunicação é o segredo do sucesso. A comunicação com quem? Com o mundo? Com ele. Com eles. Eu não sei se você está entendendo, amigo. Esse momento da comunicação é o mais importante do sucesso. E tudo que eu experimentava, todos os carros que eu quis ter, quase todos, eu tive. E aí, o último agora, veio vazio. Um belo dia, veio um vazio. Eu estava num apartamento, e no dia 31 de dezembro, eu falei para minha esposa, eu falei, meu amor, o apartamento está pequeno. Está pequeno porque eu tenho que gravar uns vídeos, né, para a rede social. Eu falo no quarto para falar no celular e o pessoal público que me segue vê o meu filho lá na sala falando contigo, né? Eu preciso de um apartamento. Dia 26 de janeiro nós estávamos numa casa sem eu nem ter planejado. Esse é o Senhor, não o Senhor dos sonhos à noite, não o Senhor do jeito que você quer, não o Senhor do jeito que você pensa no seu carro. Eu falei para ela, meu amor, eu trabalho com carro, eu queria um carro conversível. E aí eu falei de um carro conversível que eu queria comprar, e aí não aconteceu. Veio uma sociedade, e na sociedade, no contexto da sociedade, no que a gente tinha que ofertar, veio um Porsche conversível. Não era meu, mas eu via um mimo de Deus, mostrando que cada coisa que eu acertava, eu ganhava. E eu pude observar, igual o Daniel falou, eu estou acertando. Que legal. Mas tem algo mais. Alguma coisa na nossa vida, eu não sei se na sua vida, tem alguma coisa que você faz que você não consegue largar? Eu tinha algumas. Eu não sei se você tem, porque às vezes algumas coisas que atrapalham a comunicação, mas às vezes tem uma que é muito forte. E um dia eu vi uma pregação, eu experimentei entregar para o Senhor, falar mesmo, Deus, eu não consigo isso eu não consigo. E eu senti Deus trabalhando, voltou a comunicação. E aí eu tomei uma decisão no meu negócio, que foi uma decisão de não vender nada. Eu tomei uma decisão de comunicar o Senhor com o meu negócio, com o meu talento, com aquilo que Ele me deu, eu servia. E um dia veio uma resposta para mim, chegaram 2 pessoas na empresa, aí o vendedor chegou, você sabe por que eu estou aqui? Porque Deus mandou eu vim aqui comprar com você. E aí eu falei, não é possível, velho. Não é possível. Deu 2 minutos depois, veio um outro senhor. Eu estou aqui porque Deus me mandou vir aqui. A comunicação tá legal. A comunicação tá legal. Então, se você hoje não colocar, não adianta plano. Ai, que Batista faliu. Não adianta plano. A gente não trabalha, o melhor trabalho que você pode ter com a sua vida, eu não faço plano, as coisas vêm, sociedades vêm, porque eu uso cada passo do que eu ganho. São 1.800.000 seguidores, a gente usa para falar de Deus numa rede social de carro. Você usa o que você tem para falar de Deus ou não? O teu negócio hoje glorifica ou não glorifica? Se ele não glorifica, se você está sonhando ainda com o carro, sonha com a sua comunicação, amigo. Irmã, sonha com a sua comunicação. Porque sem a comunicação, com a comunicação você não precisa sonhar com o carro vem. Eu não estou falando de bens materiais, mas eu estou falando de coisas que te servem como mimos de Deus.
A última agora, eu tive um carro bacana, não me adaptei, queria voltar para baixo, porque eu não estava me sentindo bem com aquilo. Eu olhei, Deus, tá ruim de eu achar o carro. Quando eu chego em casa, abro o OLX, um carro que eu queria no Recreio dos Bandeirantes. Esse é o Deus que eu sigo. Glória a Deus. E esse Deus é o Deus que te convida também a colocar Ele em primeiro lugar no teu negócio. Primeiro lugar. Essa semana eu passei por um vídeo muito interessante que eu queria falar para vocês, que era um garoto, que ele estava à beira da morte, ele estava doente, e a mãe perguntou, filho, o que você quer ser? Qual é o seu sonho? Porque o sonho não ia durar muito, o sonho estava findando. E ele falou, mãe, eu quero ser bombeiro. Imediatamente aquela mãe, ela ligou para o quartel do bombeiro, pediu para falar com o coronel, e ela pediu, falando que o filho dela estava morrendo e o sonho dele era ser bombeiro. E ela perguntou se ele poderia ter uma experiência no bombeiro. Imediatamente o capitão falou, podemos sim, podemos fazer mais. Ele comprou a botinha, o chapéu de bombeiro, comprou todo o uniforme de bombeiro e levou o garoto para passar um dia como um bombeiro honorário. E aquele menino regozijou e ele viveu mais 3 meses do que o esperado. E já em falência, muito mal. Ela foi comunicar e queria dar uma última alegria para o filho dela. Então, novamente, ela ligou para o bombeiro. Meu filho está morrendo e eu queria fazer algo por ele, porque ele amou ser bombeiro. Imediatamente, o coronel, capitão, não sei, essa é uma história verídica, tá? Ele falou, podemos fazer algo ainda maior. Nós podemos fazer algo ainda maior. Ela pediu só que ela não se surpreendesse à janela, e 16 homens subiram pela escada do carro de bombeiro direto no quarto. E aquele menino ali perguntou se ele realmente era um bombeiro. Aí os guardas falaram, você é o melhor bombeiro. E ele não durou, ele veio falecer. A minha pergunta hoje, depois desse testemunho, é se a gente pode fazer algo mais. A gente pode fazer algo mais no nosso negócio? A gente pode hoje sair daqui não querendo ter o carro, a casa, mas servindo a Deus com o nosso negócio. Recebendo clientes que Deus colocou. O ponto perfeito, no meu caso, no subsolo de um shopping. Não tem propaganda. A rede social, sabe como vem os clientes? Com um testemunho como esse. Eles vêm assim. Eles não vêm com propaganda. Nossa propaganda é orgânica. A gente não gasta muito dinheiro com propaganda. E nós somos a maior empresa do nosso segmento. Porque trabalhamos para o Senhor. Amém? Eu convido vocês hoje a trabalhar não pelo seu sucesso, mas pelo sucesso da comunicação com Ele. O sucesso de vocês não é importante. O carro não é importante. A casa não é importante. Nenhum amigo é importante. Todos me abandonaram quando eu saí expulso. Nenhum negócio é importante para o relacionamento. O mundo fala que é o relacionamento. Não é o network. Eu não vou a nenhuma reunião do meu segmento. Eu não vou a nada disso. Você não precisa estar num mundo de pessoas que não têm comunicação. A comunicação é só sua, muito particular. A partir daí, você não vai ter o sucesso do sonho do carro. Você vai ter o sucesso do plano da construção, do alto para baixo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.